Olá, seja bem-vindo à nossa nova temporada do programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí para acompanhar a nossa conversa. Olha só, você pode nos acompanhar através da Rede Super de televisão e também através do nosso canal do YouTube. Que bom que você está em nossa companhia, porque a gente sempre traz assuntos bem interessantes aqui para falar junto com você. E hoje nós queremos falar sobre um assunto muito interessante, sobre as redes sociais. Sabe, cada vez mais as pessoas usam as redes sociais, não é verdade? Você, eu, estamos sempre conectados. E as conversas acabam sendo mais online, às vezes, do que presenciais, não é verdade? Sim, são tantas coisas que até na vida podem mudar quando a gente começa a falar na questão das mídias sociais. Mas a comunicação ainda é uma coisa que não é muito fácil. Ela exige esforço, é claro, e principalmente quando se trata de relacionamento. Então, é importante para nós, como cristãos, pensar sobre isso, compartilhar o amor, a misericórdia, a graça de Deus, onde quer que a gente esteja, inclusive nas redes sociais. Mas para falar sobre isso, nós estamos aqui com o nosso convidado muito especial, o Edilson Freitas, ele que veio então conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Edilson, você seja muito bem-vindo hoje aqui na nova temporada do Nova Vida e temporada. Atitude. Super legal, né? A gente poder começar com um assunto tão relevante como esse, né, Clarice? Verdade. Edilson, você é o nosso diretor em Ministérios Pão Diário e eu acho que nada melhor como você, que é uma pessoa que está sempre viajando pelo mundo, não é verdade? Levando esse ministério, falar um pouco para nós como que você vê essa forma de comunicação nas redes sociais. Primeiramente que as redes sociais elas vieram para mudar, acrescentar inclusive o meio como nos comunicamos entre nós, né? Isso é algo super legal porque você abre as portas aí para voltar o relacionamento com pessoas que estavam distantes. Você abre as portas para falar assuntos relevantes que você tenha e interagir com outras pessoas, né? E o mundo inteiro está conectado, né, Clarice? Isso é super legal porque você tem a opção, inclusive, de interagir com outras línguas, né, com outros países, conhecer, fazer novas amizades, né? Verdade. Agora, é como eu falei, a comunicação ela parece uma coisa fácil, mas ela não é. Porque assim, muitas pessoas vão para as redes sociais e pensam que estão levando algo até relevante, mas eu penso assim, eu penso e tenho lido a respeito também, que não é só uma questão de ir lá e colocar qualquer coisa. Claro, a gente não está aqui para julgar ninguém, quem somos nós, Uhum. né, para fazer julgamentos, mas como cristãos, e também como, acho que qualquer pessoa que vai usar as mídias sociais, é importante a gente pensar, né, antes de colocar alguma coisa lá, antes de fazer as postagens, e não só pensar assim, estou fazendo uma postagem e pronto, só eu que vou ver, ou só fulano de tal que vai ver. Não, é o mundo inteiro que vai ver o que está sendo postado. Como que você Você vê isso? mencionou algo interessante, não é porque a gente comunica que nós estamos falando da maneira adequada, né? A comunicação, ela passa por um processo onde o outro lado entende o que você está comunicando, né? Em mídias sociais isso é um grande desafio, porque às vezes você quer dizer uma coisa e a pessoa que está do outro lado ela pode entender outra. Por sinais que você dá, como você escreve, o teu estado de humor, né? Então é realmente um desafio. Eu já vi vários casos de pessoas que estavam no estado de espírito, comunicou, né, escreveu algo que comunicou mal. E como você disse, para nós cristãos, nós temos um desafio muito grande. Por quê? Nessa formação de imagem de cristão, porque é um processo, né? Nós aceitamos Jesus e essa construção ela passa dia a dia. E nós lutamos, né? Nós tentamos ali ser fiéis nas nossas ações, pagar certinho as nossas contas, a nossa imagem ser uma imagem sóbria, né? A nossa rede de relacionamento nós portarmos bem. E muitas vezes em mídias sociais, quando nós estamos falando ali das várias ferramentas de Facebook, Instagram, Twitter, muitas vezes a gente se esquece desse processo, né? É como se você estivesse atrás de uma cortina e você pode fazer qualquer coisa. Realmente você pode, é um direito seu, mas até quando esse direito invade o direito dos outros? Até quando você pode ser ofensivo para outra pessoa?
qual é a imagem eu estou e você está formando quando nós postamos algo, né? Será que é isso que nós queremos transmitir? Será que essa oportunidade que a gente tem é o que nós gostaríamos ou sabemos realmente transmitir? São pontos para nós avaliarmos. Certo. E uma coisa que chama atenção é que tem crescido o número de usuários das redes sociais. Uma pesquisa do IBGE mostra que as pessoas com mais de 50 anos estão usando cada vez mais e houve um crescimento assim estrondoso, mais de 200%, inclusive no Brasil, das pessoas. Eu já fico pensando assim, das pessoas com mais de 50 que começam a entrar no processo de aposentadoria e usar cada vez mais essas redes sociais. Então, olha que interessante esse dado que você dá, pessoas com mais de 50 anos, né? O que essas pessoas com mais de 50 anos têm a oferecer? São pessoas que têm um histórico de vida, né? Eles têm muita experiência em áreas do trabalho, muita experiência às vezes com Deus, muita experiência no relacionamento, às vezes já tiveram filhos, alguns até netos nessa faixa etária de idade. E o que elas podem ensinar às outras pessoas? Nós como cristãos, sempre que surge uma nova plataforma, surge algo, nós temos que pensar como nós podemos influenciar, como nós podemos ser bênção para as outras pessoas. Não simplesmente evangelizar para convencer as pessoas a conhecerem a Cristo, mas mostrar o que nós conhecemos, o que nós vivemos com Cristo a outras pessoas. Porque pode ter uma pessoa do outro lado que está passando por uma necessidade, uma situação, e conforme você posta algo, ela vai falar, poxa, tem razão, isso tem a ver comigo, eu quero saber mais sobre isso, vou buscar mais. A internet ela serve muito isso na construção de experiências, né? A interação é muito interessante. Verdade, olha, esse assunto está tão interessante, mas a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta aí para continuar esse assunto junto com você. Voltamos com o Vida e Atitude, que bom que você está aí acompanhando a nossa programação. E hoje o nosso assunto está muito interessante porque estamos falando sobre mídias sociais. Você que está aí nos acompanhando, o que você acha? O que Jesus faria? O que ele colocaria lá no Twitter se ele estivesse usando o Twitter nos tempos de hoje? E eu estou aqui com o Edilson, que está nos trazendo um pouco mais sobre esse assunto. Edilson, a Bíblia, ela é muito viva, né? Eu sempre digo que ela é um manual para nós cristãos. Mas assim, pensando nas mídias sociais, será que ela pode, é um livro tão antigo, será que ela pode nos trazer ensinamentos para os dias de hoje? E para que a gente possa usar também na nossa comunicação nas redes sociais? Perfeitamente, Clarice. Como você disse, a Bíblia ela fala sobre todos os assuntos, né? O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ele já fala sobre redes sociais. Verdade. É verdade. Ele diz assim, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem.
A imagem de Deus os criou, homem e mulher. Então, o que quer dizer isso em mídias sociais? O que quer dizer isso para a minha vida? Se eu sou a imagem de Deus, eu devo refletir essa imagem. A imagem de Deus, né? E como Deus é? Como Ele age? Né? Como Cristo agiu com as pessoas? Você falou algo que Jesus tuitaria, né? O que Jesus postaria? Será que ele teria uma rede social? Não sei. Mas eu tenho certeza que se ele tivesse aqui, as pessoas falariam muito sobre ele, porque ele estaria fazendo coisas que impactariam totalmente a realidade dele. E eu e você, como servos dele, como imagem dele, nós estamos fazendo isso? Nós estamos refletindo Jesus? Nós estamos refletindo o amor de Deus? Nós usamos essas redes para realmente impactar a vida das pessoas? Veja que é uma ferramenta extraordinária. Eu gosto muito das redes sociais, né? Principalmente o Facebook, o Instagram, o YouTube. Eu vejo jovens vendo muitos vídeos, coisas legais. Existem muitas coisas boas, mas como eu uso isso, né? Sim. Como que eu interajo com tudo isso? Eu gosto de pensar na cruz, que ela traz esse movimento, né, de relacionamento. Primeiro um relacionamento vertical, que ele impacta para o relacionamento horizontal. Então eu me relaciono com Deus. O que isso impacta no relacionamento com as outras pessoas? E quando eu estou falando de relacionamento, eu também estou falando de redes sociais. Ali é uma grande plataforma de se relacionar com outras pessoas. Certo, por isso já tem o nome social. Bem interessante isso que você falou e me leva a pensar, será que tem alguém que está usando essa sabedoria para fazer as suas postagens? Eu acho que muita gente, né? Hoje você tem as organizações cristãs, você falou do Pão Diário, né? Hoje nós trabalhamos aí com um universo de 60 milhões de pessoas no mundo, que nós interagimos em cerca de 180 países, né? E nós já temos ali um universo de cerca de 10 milhões de pessoas que interagem online conosco. Isso é super legal, porque as pessoas querem aprender mais, têm demandas por conteúdos, né? Elas vão ali e compartilham um devocional, compartilham uma imagem que muitas vezes está de encontro com a necessidade de uma pessoa. Às vezes é uma imagem que é super interessante em redes sociais, que as imagens muitas vezes que mais dão compartilhamento nosso são aquelas de exortação, aquelas que trazem, olha, eu sou a imagem de Cristo e você, ou Jesus, ele cumpriu a missão dele, estou cumprindo a minha. Olha que interessante, as pessoas se sentem desafiadas a desafiar outras pessoas, né? Então existem várias maneiras de você utilizar, mas eu como pessoa, como eu posso utilizar? É a mesma coisa que eu utilizaria com alguém que eu amo, que eu quero falar e eu quero transmitir algo. Ali nas redes sociais eu tenho um alcance maior, porque muitas pessoas têm 1.000 amigos, 2.000 amigos, 10.000 amigos, né? Algo assim. Então, quantos desses 1.000 amigos que você pode interagir e realmente levar algo relevante para ele, e de repente ele falar, nossa, aquilo que Clarice falou ali na rede social veio de encontro e de repente eu vou mandar uma mensagem para ela porque eu quero saber mais sobre isso. Legal. Tão importante isso que você falou, Edilson, porque cada vez mais a gente percebe que não é uma questão de, digamos assim, uma comunicação tecnológica, não. É uma questão de de agregar valores, podemos dizer assim, não é? Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho desses valores, né? E de que forma a gente pode... Inclusive, quando a gente fala em valores, eu já penso até naqueles emojis que também comunicam, né? A linguagem das figurinhas lá, não é só palavras. Comunica. Na verdade, toda interação que nós fazemos sempre vai ter alguém olhando, né? É interessante isso, porque você pode estar de madrugada, de repente você perdeu o sono, você tem uma interação, alguém vai estar olhando, vai estar curtindo, compartilhando. E em redes sociais, o tempo inteiro é isso, né? E você tem essa oportunidade muito rica de usar essa ferramenta, né? E as palavras, elas têm vida, né? As palavras têm vida. Quando num primeiro bloco você afirmou uma frase dizendo que não é só falar qualquer coisa, você precisa se comunicar, né? E essa comunicação, ela é de cada um de nós, né? A Bíblia, ela é a história de Deus com a humanidade. Ali foram descritas algumas pessoas como elas se relacionaram com Deus, né?
E hoje nós temos essa oportunidade de se relacionar com Deus e com outras pessoas. E na rede social a gente pode carregar essas outras pessoas junto conosco, né? Nós podemos transmitir o amor, nós podemos transmitir valores, princípios, nós podemos trazer um conforto a alguém que está passando por um momento. Então essa interação ela é muito significativa e importante, né? É muito importante. Sempre que nós falamos em comunicação, a gente tem que pensar como aqui eu posso transmitir algo a agregar as outras pessoas, agregar a minha vida também. Muito bom, muito bom. Olha só, a gente vai para um breve intervalo e no próximo eu quero falar com você um pouquinho mais sobre esses valores, tá? Ah, legal. Ok? Você que está ligadinho com a gente, não sai daí porque é rapidinho, a gente já volta. Voltamos com o Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando a nossa conversa de hoje. O Edilson Freitas veio aqui para conversar com a gente sobre a comunicação nas mídias sociais, nas redes sociais. E o tema do nosso bate-papo é o que Jesus faria se ele tivesse um Twitter, por exemplo, como ele se comportaria nas redes sociais. Edilson, essa nossa conversa é muito, muito legal, estou achando muito interessante, aprendendo aqui com você. Acho que a gente pode aprender uns com os outros, né? Não é julgar, é trocar ideias para aprender. Em redes sociais você faz muito isso, né? Você troca ideias, né? Verdade. Você compartilha de ações, você compartilha de pensamentos, né? Sim, Edilson. Agora, o que a gente tem que ter em mente? Quais são as perguntas que nós devemos nos fazer quando nós vamos pensar em fazer uma postagem lá nas mídias sociais? É muito interessante esse ponto, porque nós devemos pensar em alguns filtros, né? Que filtros eu utilizo para transmitir a mensagem que eu gostaria de transmitir, né? Mateus 10,16, ele diz que quando ele enviou seus 12 apóstolos ao mundo, ele estava enviando eles como ovelhas em meio de lobos, que eles deviam ser simples como uma pomba, né? E deviam ser astutos, espertos como uma serpente. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque todos estariam observando aqueles 12, né? E nós hoje observamos eles ainda através do que eles deixaram de ensinamentos de vida. Então nós devemos ter também filtros pensando que eu ali
como a imagem de Cristo, como alguém que estou sendo enviado ao mundo, a todos os lugares, enviado à internet, eu tenho que tomar cuidado. O primeiro e muito especial é saber se a mensagem é verdadeira. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós recebemos uma mensagem e naquela leitura muito rápida nós compartilhamos sem saber se ela realmente é verdade. E isso nós corremos um risco de prejudicar a nossa imagem e principalmente de passar algo que está errado à frente. Se nós formos falar sobre fake news, nós precisaríamos de 2, 3 programas para falar sobre isso, porque é um problema mundial. Sim. E nós temos que ser astutos, nós temos que pensar, é realmente verdadeiro? É uma fonte digna? Que hoje isso virou um negócio. Né? Hoje você tem jornais, várias ferramentas, várias organizações que para gerar cliques, que para gerar interação, postam notícias alarmantes. E se fala em quase 70% de notícias falsas. E será que eu estou transmitindo a notícia falsa? Será que eu gostaria de transmitir uma mentira para frente? Esse é o primeiro filtro. E é muito sério, Clarice, é muito sério. O segundo filtro é nós sermos dóceis, sabe? Nós temos que pensar que quando nós nos comunicamos, a pessoa que está do outro lado, às vezes ela está em outra vibe, em outro espírito. E eu colocar, por exemplo, a letra tudo em maiúsculo, né, numa postagem, pode parecer que eu estou gritando. Agora imagine se alguém posta algo e a minha interação é colocar, nossa que chato, para a pessoa é super agressivo. Todo mundo está vendo o que ele postou. E isso muitas vezes gera tristeza e outra pessoa passa a não se comunicar com você, porque ela pensa que você não gosta dela, você está cortando ela. Até constrangimento. Então nós temos que ser dóceis, nós temos que ser sábios e nós temos que ser verdadeiros. Então, verdadeiro não transmitir notícias falsas. Ser dóceis é sabermos o que nós estamos comunicando, comunicarmos com amor. Jesus sempre comunicou com amor. Né? Quando as pessoas queriam apedrejar uma prostituta, ele chegou, acolheu ela e falou, pense gente, todos têm pecado. Ela também precisa de Deus. Quando as crianças chegaram-se a Jesus e as pessoas quiseram repreender, Jesus não, deixai vir a mim. Então Jesus ele sempre teve essa interação com o humano, né? É uma interação com o humano, ele não está preocupado só com a situação, mas ela vê o outro lado das pessoas. E o ser sábio é saber que eu sou a imagem de Cristo. O mandamento que foi dado para mim é ide, pregar o evangelho, fazer discípulo. Que ferramenta legal eu tenho para fazer isso, para transmitir? As pessoas transmitem o que estão cheias. Olha que frase pesadíssima. Profundo isso aí. E quando eu transmito algo bom, é porque eu tenho coisas boas. E quando eu transmito o que não é verdade? Quando eu não sou dócil? Qual é a imagem que eu estou formando? Então, isso é muito importante. Você sabe que hoje as próprias empresas, ao contratar uma pessoa, elas vão ver o perfil do LinkedIn, vão ver o perfil do Facebook, vão ver que fotos a pessoa está postando. Eu faço isso. Muitas vezes eu fui contratar pessoas e eu desanimei a ver o perfil delas. E outras vezes a pessoa nem tinha tanto perfil de experiência, mas o perfil que ela tinha colocado, ela transmitia, era tão maravilhoso que eu disse, nossa, eu quero marcar uma entrevista com essa pessoa. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro, porque nós somos algo aberto. Será que daqui a 3 anos a pessoa foi procurar algo, vai achar coisas estranhas dos meus posts anteriormente? Né? E esse ser sábio a gente tem que tomar cuidado também, porque muitas vezes eu posso postar algo que me compromete da forma errada. Né? Muitas vezes eu estou transmitindo uma mensagem errada do que eu gostaria de transmitir. Então esses 3 filtros, ser verdadeiro, ser sábio e ser dócil, é um bom começo para uma boa interação com os meus amigos. Isso aí, esses valores são para a gente guardar no nosso coração e na nossa mente, né? Não dá para esquecer. E quando a gente fala em valores, como você até comentou aqui, nada melhor do que termos um referencial, né? Que é Cristo Jesus. O que ele postaria, então? Ele postaria valores do reino. Cristo disse que todas as coisas são dele, para ele, tudo é para Deus. Então Jesus ele postaria valores do reino. A preocupação dele seria as pessoas conhecerem a verdade. Ele é a verdade.
A preocupação dele é transmitir o amor, é que as pessoas elas conheçam o propósito de Deus para a vida de cada um. Eu penso, né, que Jesus transmitiria isso, valores, princípios, amor, para que encontrasse o coração das pessoas e fizesse a diferença na vida delas. Perfeito. Edilson, o assunto é tão bom que eu ficaria conversando mais com você sobre isso, mas o nosso tempo está quase acabando. Vamos deixar aqui a dica de onde as pessoas podem ler mais sobre esse assunto que nós falamos aqui. Então, no site do Pão Diário, né, pãodiario.org, você encontra uma série de recursos devocionais. Você pode aproveitar e já postar, compartilhar, né? Nós temos muita coisa legal lá para ser usado na internet. E nós temos um livreto, né, que é o que Jesus faria no universo online. Então esse livreto ele traz uma série de dicas e nós vamos estar postando lá no site do Pão Diário. Procura lá o artigo chamado Jesus Online e baixa esse livreto e leia. Eu tenho certeza que você vai gostar e você pode passar para outra pessoa também e vai ser interessante. Muito, muito bom falar com você, Edilson, muito obrigada. E tudo isso me lembra o seguinte, que é bem o que a gente falou aqui mesmo, e traz a seguinte reflexão, e você, nosso amigo que está nos acompanhando hoje, como eu falei, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas você já parou para pensar que Jesus, o que ele faria no universo online? As mídias sociais possuem um fluxo realmente contínuo de informações e opiniões. Temos acesso imediato a quase qualquer assunto e compartilhamos o que pensamos, o que está dentro do nosso coração com apenas um clique, não é verdade? Todos nós sabemos que uma vez postado, já era, está lá. Então vai ficar lá para o mundo ver. Então, sendo dessa forma, como que a gente pode fazer? No que a gente pode melhorar, né? No nosso comportamento e nas mídias sociais, no mundo virtual. E eu trago para o meu coração o seguinte, Provérbios 15, 23, que fala assim, como é boa a palavra certa na hora certa. Então, vamos refletir sobre isso e levar aí no nosso coração e na nossa mente. Edilson, obrigada pela sua presença. Prazer estar com o ouvinte, principalmente falando de um assunto como esse. É isso aí. Bom, a gente deixa aqui o nosso abraço, o nosso beijo carinhoso para você. Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.